Hoje a gente sabe que o sistema mais utilizado hoje pelas defensorias é o solar, né? O solar é um excelente sistema, né? Mas ele acaba também trazendo esses percalços, né? Quando a gente quer utilizar a inteligência artificial, a gente acaba baixando os documentos do solar, subindo na nossa ferramenta de IA, para que a gente consiga obter respostas mais rápidas, que a gente consiga acelerar o nosso trabalho nesse sentido, né? O Dr. Pablo tem certeza ali, vivencia isso lá no Tocantins, né? Sabe como é que funciona isso. Então a gente sabe que as defensorias têm recebido cada vez mais pedidos de reembolso, de pagamento de serviços de IA por fora, né, pelos GPT-likes aí da vida, né, para conseguir permitir que seus defensores sejam produtivos tanto quanto é necessário ali naquele dia a dia, né? Então, hoje a IA está muito apartada do solar, né? Então, hoje a gente tem o solar e a gente tem ali, do outro lado, a ferramenta que o defensor preferiu utilizar, ou que aquela defensoria escolheu ali, para ser usada em paralelo, e essas duas coisas não se falam, né? Então, olhando para isso, né, como eu disse para vocês, a Context é uma empresa que olha o tempo todo para isso, né, tentando trazer eficiência nesse sentido. Então, a gente conversando muito ali com o time da Defensoria do Tocantins, né, a gente viu que existia ali uma oportunidade de melhoria bastante significativa, e foi nessa onda que a gente criou o Solar com IA, né, que basicamente é como se fosse um plugin dentro do Solar, que permite que o Solar desenvolva funcionalidades voltadas para a inteligência artificial. Então, para que eu consiga dispensar os meus defensores de utilizarem as ferramentas independentes de inteligência artificial e passem a utilizá-las da mesma maneira, com a mesma tecnologia, incorporadas ao Solar. Com a diferença que a gente está incorporando junto aí segurança, governança, LGPD, anonimização de dados e tudo mais. Então, a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente faz num GPT, num Cloud, num Gemini, num Perplexity, qualquer ferramenta nesse sentido, qualquer um de vocês esteja usando, a gente consegue incorporar isso dentro do próprio Solar, para que a gente tenha o trabalho fluindo de maneira mais tranquila ali, né? Sem que a gente precise ficar trocando de tela para fazer as atividades, sem que a gente precise ficar subindo documentos manualmente dentro das ferramentas de inteligência artificial. Então, esse é o grande objetivo da ferramenta. E aí, muito em colaboração com o Dr. Pablo, a gente escolheu quais eram os caminhos que nós íamos percorrer. A gente sabe que a tecnologia de inteligência artificial ela está apenas engatinhando, né? A gente vê que muita coisa de inteligência artificial não chegou nem na versão 1.0 ainda, a gente está falando de versão 0. alguma coisa, né? Então tem muito caminho para se trilhar, e obviamente que é algo que não dá para a gente esperar que ela amadureça, que ela evolua para a gente começar a utilizar. A gente tem que começar a utilizar agora, né? Então, o Dr. Pablo me ajudou a escolher alguns pontos por onde a gente começar, alguns pontos ali que iriam trazer muito benefício a um curtíssimo prazo, né, para a gente começar a implementar isso e fazer com que essas IAs e essas inteligências comecem a trabalhar de acordo com a cabeça das defensorias, né, e comecem a trazer resultados tangíveis logo num primeiro momento. Quer falar um pouquinho disso, doutor? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Pablo Mendonça Chair, eu sou defensor público no estado de Tocantins. Vou fazer minha descrição rápida aqui. Eu uso óculos, tenho cabelo castanho escuro, estou de jaqueta e calça bege, camisa azul, tenho uma estatura baixa e sou magro. O problema é que minha barriga não acompanhou a minha estatura, mas se eu fosse um pouquinho mais alto... Enfim, fui convidado a colaborar com o Paulo para trazer as demandas dos defensores e das defensoras em relação ao solar. E eu enxerguei 3 gargalos que a gente poderia automatizar com inteligência artificial via solar. Em conversas com o Paulo, o que eu entendo que a gente pode fazer via solar, automatizando o que alguns defensores e defensoras já fazem via IA. A minutagem de petições de maneira automática. Então, ao invés de baixarmos os documentos e colocarmos em uma IA externa, uma plataforma externa, fazer isso via solar. E, como alguns defensores e defensoras ainda têm dificuldade em colocar prompts para a geração de suas minutas, qual foi a conversa que nós tivemos? Alimentar o solar com os modelos dos defensores e das defensoras e fazer com que em um botão a gente conseguisse gerar a petição que a gente quisesse. Com um botão dentro do solar,
o prompt ia ser aplicado e, utilizando esse modelo, a gente conseguiria dar vazão à imensa demanda de iniciais que nós temos. Um outro ponto que eu acho muito relevante, todos nós temos muitas demandas e, manualmente, nós temos que verificar alguns processos que são só ciente de audiência, ciente de uma decisão ali interlocutória ou de uma decisão que a gente não vai recorrer. Então, dentro dessa perspectiva, o que eu falei para o Paulo? Algo que seria, assim, muito produtivo é você automatizar o peticionamento em bloco. Então, o peticionamento em bloco, que hoje é feito manualmente, se a gente conseguisse automatizar ele via Solar, ou seja, a gente criaria filtros, né, que a princípio, ele vai fazer a demonstração aqui, a gente entendeu que seriam 3 filtros, mas isso pode ser conversado, explorado e aumentado. Mas, por exemplo, a própria inteligência artificial, em integração hoje, né, com o IPROC ou com o PJE, poderia já identificar o que é ciente de audiência, o que é ciente de decisão, colocar isso numa lista em que fosse possível para o membro identificar ali o teor da decisão, mas identificado que ali é só ciente, com um botão você eliminaria todos aqueles prazos dentro do Solar, sem a necessidade de você fazer isso manualmente, sem a necessidade de você fazer via sistema diferente do Solar. Então a gente economizaria muito tempo com isso e com certeza a gente conseguiria ter uma produtividade muito maior. E o terceiro gargalo que eu identifiquei é análise de processo. Então, por várias vezes, a gente pega processos ali no meio, que advogados desistiram, ou um processo em que você precisa fazer a contestação, e a IA, ela tem determinados prompts que você consegue ter uma análise rápida dos processos. Por que não fazer isso já integrado ao Solar? Então, você coloca o número do processo que o assistido traz, coloca isso numa área específica do Solar, que está sendo criada, né, para isso, e ele já te dá uma análise FIRAC, uma análise ali completa de resumo do processo, das questões jurídicas, das regras aplicáveis, e a partir disso vai ser desenvolvido um sistema em que você vai poder conversar com a IA dentro do Solar e gerar petições incidentais dentro do Solar. Então, qual que é a intenção dessa colaboração que a Defensoria Tocantins está fazendo, né, com a empresa? Dar esse entendimento de quais são os gargalos da nossa atuação, o que a gente pode automatizar via Solar, para que a gente não precise utilizar, não que a gente esgote todas as utilizações de IA, mas a gente vai aprimorando isso. Mas, a princípio, para que a gente não precise utilizar tanto a IA externa, a plataforma externa, para que a gente consiga fazer isso dentro do Solar, ganhar muito tempo e também atingir todos os membros que, às vezes, não têm tanta afinidade com a IA. A gente sabe que existem problemas ali de LGPD, existem problemas ali no prompt, que às vezes não é adequado. Se a gente automatizar isso via um sistema nosso, da Defensoria Pública, a gente entende que a gente vai estar contemplando uma gama enorme de membros e, com certeza, tendo um ganho enorme de produtividade. E o legal, doutor, é que a gente consegue fazer isso muito rápido, né? A gente vem trabalhando nisso já há algum tempo, né? E, por exemplo, essas funcionalidades que o doutor Paulo enumerou aqui agora, são essas que estão na tela aí, são funcionalidades que estarão operando até o fim de julho. Ou seja, até o fim de julho, né, são funcionalidades que a gente acredita que já estarão finalizadas e aí prontas e disponíveis para quaisquer defensorias que queiram utilizá-las, né? Essas primeiras funcionalidades. Obviamente que a gente tem todo um roadmap já construído, com uma série de outras funcionalidades. Temos esse roadmap já até o final do ano, com várias outras bastante interessantes também. Mas de cara a gente quer já trazer esse benefício que a gente acredita que vai enriquecer bastante, aí, melhorar bastante o dia a dia das defensorias, né? Só mostrando aqui alguns exemplos de tela, como a gente está com tempo curto, não sei se eu vou conseguir demonstrar isso especificamente, mas aqui a gente já tem algumas funcionalidades que estão funcionando, né? Por exemplo, uma tela conversacional com o processo. O defensor quer analisar aquele processo, ele clica num botão de análise de processo e ele tem aí uma tela conversacional onde basicamente ele pode perguntar o que ele quiser para esse processo. Essa tela já nasce demonstrando aqui uma análise FIRAC, não sei se dá para ler daí, eu acredito que não, mas ele traz já de cara uma análise FIRAC ali, as partes envolvidas, todas as movimentações,
todos os documentos anexos a esse processo, um resumo básico desse processo, e a partir dessa visualização, o defensor pode estabelecer uma conversa natural, em linguagem simples, da maneira como lhe convier aí, para perguntar qualquer coisa para esse processo, né? Que tipo de documentação foi apresentada, enfim, sobre prazos, sobre qualquer coisa. Porque uma vez que eu tenho toda a base deste processo como referência desse modelo, eu consigo, basicamente, responder qualquer coisa que esteja dentro deste processo. Legal? Outra funcionalidade que a gente mencionou aqui também é a geração automática, por exemplo, de petições iniciais, né? Então, eu tenho uma tela onde eu posso simplesmente escolher o modelo de petição inicial no qual eu vou me basear. Eu posso criar, inclusive, eu tenho aqui um campo de instruções específicas para IA, ou seja, se eu quero dar alguma instrução específica além daquilo que está dentro do processo como um todo, eu posso escrever essa instrução e, a partir daí, ele vai gerar ali já a petição inicial e ali eu já tenho um botão que me facilita para subir isso diretamente para o Solar. Então, eu clico no botão peticionar, ele vai lá e peticiona isso. Eu posso também editar esse modelo antes de peticionar. Okay? A outra funcionalidade que o doutor mencionou também foi petições via prompt. Além de eu ter a opção de gerar petição inicial de maneira automática, eu também posso gerar qualquer outra peça, né? Esse é uma feature que exige algum nível de personalização, a depender da defensoria, a depender da vara em questão, porque normalmente existem alguns caminhos que a gente gosta de perseguir aí dentro da nossa região, né? Então, isso exige um pouco mais de trabalho no sentido de treinar a IA para cada defensoria, mas ela é capaz de gerar qualquer tipo de peça de maneira automática e, a partir dessa geração de peças, a gente pode também solicitar o peticionamento automático, né? A funcionalidade também que o Dr. Pablo mencionou foi o peticionamento em lote, né, onde eu posso selecionar os peticionamentos, seja de uma mera ciência, de qualquer outro evento que eu possa fazer de maneira automática, eu consigo selecionar e peticionar isso tudo automaticamente em lote, né? Geração por modelos, eu posso gerar com o uso da IA peças baseadas em modelos internos da defensoria também. Okay? Obviamente que, falando um pouco mais das funcionalidades futuras, né, dentro do nosso roadmap, como eu mencionei, a gente tem um roadmap aí previsto até o fim do ano, né? A gente tem algumas coisas interessantes ali, né? Por exemplo, em julho, são essas funcionalidades que eu mencionei aqui, mas entre agosto e setembro a gente já tem várias outras, como contestações, alegações finais, réplicas, pedidos de liberdade, habeas corpus, recursos, cálculo de alimentos, uma série de coisas que já estão no roadmap e que a gente está trabalhando para que isso seja feito também de maneira automatizada dentro do próprio Solar, né? E mais para o fim do ano aí, a gente está trabalhando também numa feature de jurisprudência, né? Um OCR avançado para reconhecimento de escrita manual, reconhecimento de gravações de vídeo, de áudio. Essas já são mais fáceis, né? Mas acho que o mais difícil realmente é quando a escrita é manual. Além de integração com outros sistemas, como o CEO, por exemplo, né? A intenção é que a plataforma consiga oferecer qualquer integração que hoje já esteja disponível dentro do próprio Solar através do uso da inteligência artificial. Legal? E, obviamente, que isso é só o começo, né? Essas são as primeiras funcionalidades que a gente entendeu ali que seriam mais prioritárias, né? Mas isso é um espaço aberto para que a gente discuta e desenvolva outras soluções aí voltadas para as mais diversas áreas, né? Hoje, quando a gente fala de investimento numa área como essa, né, nosso objetivo é justamente trazer um ganho de produtividade significativo para os times, né? Então, a ideia é que a gente tenha aí um aumento de produtividade inicialmente, né? Como vocês viram aqui, o pessoal da Defensoria do Paraná demonstrou que é possível a gente ter um ganho de eficiência grande, né? A gente está sendo conservador e colocando ali pelo menos 25% de aumento de produtividade num primeiro momento com essas features iniciais, né? A intenção é que realmente a gente consiga alavancar isso dessa maneira. E quando a gente fala de custos, né, de orçamento, é importante ressaltar que é possível, a gente tentou criar um modelo da maneira que coubesse dentro dos orçamentos das defensorias, né? Então, hoje nós temos basicamente dois modelos de oferta dessa solução, que é um modelo usando um motor de inteligência artificial nosso e um que é utilizando aquele próprio motor que a defensoria já paga por, né? Então, se a defensoria já paga por um Gemini, por um GPT, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue usar este contrato que a defensoria já tem para conseguir implementar essas features dentro do Solar, né? Então, essa capacidade multimotor da solução, ela acaba se tornando bastante interessante quando a gente fala em níveis orçamentários.